Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo do nosso canal para ajudá-lo com a semana 1 do PET número 7, sexto ano. A atividade desta semana é sobre os gêneros textuais carta de solicitação, de reclamação e carta de justificativa. O texto 1 é uma carta em que a direção da escola solicita às famílias que enviem seus filhos uniformizados para a escola. Vamos ler. Belo Horizonte, 17 de setembro de 2020. Assunto: solicitação de fardamento. Viemos por meio desta carta solicitar que todos os alunos, a partir do próximo semestre, venham com fardamento completo, blusa da farda, calça e tênis. Não aceitaremos alunos com fardamento incompleto, bem como acessórios na cabeça, como bonés, boinas, bandanas, etc. Essa medida não agradou às famílias, que fizeram o seguinte: elas recorreram à Associação de Pais, que também escreve uma carta para a direção da escola, a fim de reclamar e sugerir que seja feita uma assembleia para a comunidade opinar sobre o assunto. Vamos ver isso aqui no texto número 2. Belo Horizonte, 20 de setembro de 2020. Assunto: solicitação de fardamento. Senhor diretor, nós, pais dos alunos, acreditamos que a medida adotada pela escola em relação ao fardamento é um pouco autoritária, visto que cada aluno tem sua identidade e o seu próprio estilo de se vestir. Sugerimos que seja feita uma assembleia para que a comunidade escolar possa opinar sobre essa questão. Assinado, Associação de Pais. Depois de ler os textos, temos a questão número 1, que diz o seguinte: sobre os textos 1 e 2, responda. Letra A. Quem é o remetente de cada texto? Ou seja, quem escreveu as cartas? Então, nós vamos voltar ao texto para observar quem é este remetente. Então, o remetente nós vamos encontrar aqui no final do texto, que é a assinatura. Aqui no texto 1, o remetente é a direção escolar. Então, a direção escolar é que escreve esta carta para as famílias. E no texto 2, quem é o remetente? É a Associação de Pais. Remetente é quem escreveu a carta, quem está enviando a carta. Agora que encontramos a resposta, podemos anotar no espaço apropriado, que é a letra A. Então, vamos lá. No texto 1, o remetente é a direção da escola. E no texto 2, a Associação de Pais. Letra B. Quem é o destinatário? Ou seja, quem vai receber as cartas? Então, quem é o destinatário de cada texto? Então, vamos voltar ao texto novamente para ver quem é o destinatário. O destinatário está aqui logo no inicinho da carta, que é chamado de vocativo. Então, o destinatário da primeira carta são as famílias. O destinatário da segunda carta é o diretor da escola. Então, este termo aqui é chamado de vocativo. Então, agora, como já encontramos, vamos responder a questão B. Quem é o destinatário de cada texto? Então, no texto 1 são as famílias, como nós vimos, e no texto 2 é
o diretor da escola. Letra C. Então, o que vem nos dizer a letra C? Qual o assunto tratado em cada texto? Então, vamos recorrer ao texto novamente para observar o assunto. Então, logo aqui no início, vem escrito assunto. Aqui também no texto 2, assunto. Então, observe que o assunto é o mesmo. É uma solicitação de fardamento. No texto 2, solicitação de fardamento. Então, em ambos os textos, há o mesmo assunto. Então, vamos anotar lá na letra C. Então, os dois textos tratam do mesmo assunto, que é o fardamento. Letra D. Que tipo de carta é o texto 1? Então, novamente, voltemos ao texto para poder observar isso. Então, a primeira carta é uma carta de solicitação. Veja que o verbo está nos dizendo aqui, ó, solicitar. Viemos por meio desta carta solicitar. Então, temos aqui no texto 1 uma carta de solicitação. Então, vamos ao texto, vamos à questão para poder marcar. Letra D. Que tipo de carta é o texto 1? Carta de solicitação. A próxima questão é a letra E, que diz o seguinte: para que o texto 2 foi escrito? Então, como já lemos e comentamos a respeito dos textos, podemos afirmar que o texto 2 tem por objetivo sugerir uma assembleia para a comunidade escolar opinar sobre o assunto. Letra F. Qual a opinião do remetente do texto 2 sobre o assunto tratado? Então, vamos novamente ao texto para encontrar a opinião do remetente. Então, veja que aqui na segunda frase há esta opinião. A opinião de quem escreveu é que a carta enviada pela direção da escola é um pouco autoritária. Né? Não a carta, mas o pedido feito pela direção da escola. Visto que cada aluno tem uma identidade e o seu próprio estilo de vestir. Então, esta é a opinião da Associação de Pais. Então, opinião encontrada, voltemos à questão para poder responder. Então, na letra E, foi o que perguntou, né? Na letra F, aliás, qual a opinião do remetente do texto 2? É que cada aluno tem sua identidade e seu próprio estilo de vestir, além do pedido ser um pedido autoritário. É o que eles acham. Letra G. Que tipo de carta é o texto 2? Nós lemos na carta que a Associação de Pais reclama, dizendo que é uma atitude autoritária por parte da escola. Então, vamos voltar ao texto para observar novamente isto que é falado na carta. Então, fala aqui que o pedido é um pedido autoritário. Então, faz uma reclamação. E depois da reclamação, é feita uma sugestão. Né? Sugerimos. Então, a carta número 2, né? O texto 2, faz uma reclamação e depois faz uma sugestão. Então, vamos voltar lá à questão para poder responder. Então, aqui na letra G. Que tipo de carta é o texto 2? Então, eu digo que é uma carta de reclamação, porque faz uma reclamação a respeito do pedido feito pela escola, e depois faz uma solicitação, que é uma sugestão. Próxima questão, a questão número 2.
Imagine que você é aluno dessa escola e tem a sua própria opinião a respeito do assunto dos textos da atividade anterior. Escreva uma carta aberta para circular na escola com o seu posicionamento sobre o uso obrigatório do fardamento completo. Não se esqueça de colocar os motivos da sua opinião. Pense com cuidado no destinatário dessa carta. Então, aqui nós temos uma resposta pessoal, em que você colocará a sua opinião sobre o assunto. E, por fim, temos a questão 3, que nos traz uma terceira carta, onde a direção responde à associação dos pais, se justificando pelo pedido do uso de uniformes. Então, veja, Belo Horizonte, 21 de setembro de 2020. Assunto: solicitação de fardamento. Senhores pais, recebemos a carta de reclamação dos senhores e compreendemos o vosso posicionamento. No entanto, justificamos que a nossa decisão foi pensada e repensada de modo a sempre zelar pela segurança de nossos alunos, bem como em manter a imagem da escola. Manteremos a nossa solicitação. Atenciosamente, a direção escolar. E vem a primeira pergunta. Qual foi o objetivo dessa carta? Então, vamos ver aqui no texto e responder. Então, veja aqui, logo aqui na primeira linha, vem falando: justificamos a nossa decisão. Então, podemos dizer que o objetivo dessa carta é fazer uma justificativa a respeito do pedido de usar o uniforme. Então, vamos colocar aqui a resposta. Justificar o pedido de fardamento feito pela escola. Então, este é o objetivo desta terceira carta. Letra B. Em que tipo de carta esse texto se caracteriza? Então, esta carta, como nós vimos aqui, é uma carta que faz uma justificativa, vai justificar. Então, podemos falar que esta carta é uma carta de justificativa. E, finalmente, a letra C, que vai pedir o seguinte: qual foi o argumento utilizado pela escola para solicitar o fardamento completo dos alunos? Então, vamos observar aqui no texto qual foi este argumento. Então, a escola fala que a decisão foi pensada e repensada de modo a sempre zelar pela segurança de nossos alunos, bem como em manter a imagem da escola. Então, aliás, é o argumento utilizado pela escola para manter a sua decisão. Então, está aqui a resposta da letra C. Eu fico por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!